O IBGE divulgou hoje os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que serve como base para as políticas socioeconômicas do país. Vamos ao vivo até Brasília com a análise do nosso comentarista, o professor Ricardo Caldas. Professor, boa tarde. A gente tem aí números preocupantes do desemprego. É para se preocupar mesmo, apesar de que é trimestre, né? Está lá atrás, né? Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Com certeza, a gente tem que ver essa taxa que saiu, que realmente é uma taxa negativa, mas dentro de um contexto. O primeiro contexto é que no Brasil, neste ano, entre janeiro e abril, foram criados quase 1 milhão de empregos. Então, essa taxa, ela sempre se refere a taxas de meses anteriores, porque é um cálculo, né, trimestral. Então, ela sempre leva consigo esses outros meses. Então, com isso, ela tem um atraso em recuperar e em considerar os meses anteriores. Um outro ponto importante também que a gente precisa lembrar é que no ano passado, em função da Covid, muitas pessoas tiveram uma perda de renda, tanto porque ficaram desempregadas ou mesmo aqueles que ficaram empregados que tiveram um achatamento salarial em função do programa, né, de manutenção do emprego e um corte de, em alguns casos, 20%, 25%. E o que aconteceu? Muitas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, que a gente chama de pessoas desocupadas, Braga, que é diferente de desempregadas, elas passaram a buscar emprego ostensivamente. Aí, então, elas deixaram de ser desocupadas e passaram a ser desempregadas, aumentando também a taxa de desemprego. Exemplos de pessoa desocupada, o exemplo clássico, são as donas de casa, que não estão buscando emprego e não estão trabalhando com nenhum vínculo empregatício, e os estudantes, que também estão se dedicando a uma outra atividade. Quando você deixa de ser estudante e passa a buscar emprego, aí você se torna e não encontra um desempregado. Então, o que aconteceu foi isso, houve um aumento do número de pessoas em busca de emprego. Agora, professor, no momento em que vários estados decretam lockdown, quer dizer, fechou tudo, empresários quebrando, tem que mandar o empregado embora, não tem como manter. A partir desse momento em que vai havendo uma flexibilização maior, a tendência é que esses números mudem bastante também, né? Melhor, exatamente. Esses números, como a gente já mencionou, eles refletem um pouco a situação de março, quando houve aquela nova onda de lockdown, de toque de recolher, como a gente sabe. Na medida em que a taxa avance e haja mais empregos sendo gerados ao longo do ano e também haja essa flexibilização, a tendência, então, é uma melhoria. Não podemos esquecer, Braga, que as expectativas dos agentes econômicos para esse ano é um crescimento da economia em torno de 3,5%. Já há agentes econômicos apostando num crescimento do PIB de 3,8%, alguns vão até 4%. De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, atualmente está em 3,5%, mas já há agentes trabalhando com outros índices. Então, há uma expectativa, vamos dizer assim, otimista em relação à economia até o final do ano. E também, um outro ponto interessante, Braga, que a gente não pode deixar de considerar, é o aumento da vacinação. Na medida que você aumenta a vacinação, você gera mais segurança para aumentar o crescimento econômico, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, a economia está se recuperando, o emprego vai atrás, né, professor? Obrigado, hein, professor? Um abraço. Opa! Infelizmente, no mesmo ritmo da economia. Obrigado, professor. A gente se vê amanhã. Um abraço.